Salve e vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. E o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Nesta edição, prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, denúncias, futebol e só notícia verdade. Nesse país ainda carecemos de muitos entendimentos. Meu comentário de hoje apresenta uma realidade para que você, sendo da esquerda, possa nos explicar. É desse jeito. Como pode isso acontecer? Um cara foi condenado lá na Itália. Está preso aqui no Brasil, pagando a sua pena. O camarada condenado é aquele que pedalava, o Pedala Robinho. Agora, isso é mais que estranho e muito, mas muito estranho mesmo. Como pode alguém cometer crimes em Brasília e não pode ser julgado em Curitiba? Alguns realistas, alguns juristas buscando a realidade dentro do direito, destacam que isso acontece só no Brasil. Não encontraram explicações jurídicas em qualquer lugar deste planeta. Todos são renomados juristas que têm no direito seus profundos conhecimentos. Não explicam isso. O que nós sabemos é muito pouco. Imaginem os caros amigos, até os legisladores desse país, que foram eleitos para fazer leis e cobrar essas leis, se mantêm escondidos e com medo de confrontar a nossa Corte Maior. O que eu e o mundo podemos te informar é que a nossa Constituição só existe no papel, pois aqueles que juraram defendê-la a ignoram. São eles o Legislativo, o Executivo e também todos os militares de nossas Forças Armadas, Exército, Marinha e também da Aeronáutica. Esses são os verdadeiros vendilhões desta pátria. Todos com medo. Com medo de ser o quê? De ser homens. Com medo de ser honestos. Com medo de serem responsáveis. Com medo de serem moral, de terem moral. Essa turma só mama na teta e agrada o dono da teta. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha.
O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O Banco Central informou que não há risco para a estabilidade financeira do Brasil. A autarquia monetária divulgou o relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre de 2024. De acordo com o relatório, o sistema financeiro nacional permanece com capitalização e liquidez confortáveis e previsões adequadas ao nível de perdas esperadas. Os testes de estresse, de capital e de liquidez também demonstraram a robustez do sistema bancário. Além disso, o relatório indicou que o financiamento à economia real voltou a acelerar em linha com o crescimento da atividade econômica acima do esperado. A aceleração do crédito às famílias foi mais acentuada nas carteiras de financiamento de veículos e também de crédito não consignado. Segundo o Banco Central, a retomada de crédito bancário às pessoas jurídicas foi puxada pelas grandes empresas, de forma moderada, isso em comparação ao financiamento via mercado de capitais. O Banco Central, acredito eu, que não esteja vendo como estão vendo os organismos internacionais e também os donos do dinheiro fora aqui do Brasil. Hoje, eles não estão investindo mais no Brasil, porque, segundo alegações de analistas internacionais, existe uma falta de confiança no governo brasileiro. A população negra é ainda a mais impactada no mercado de trabalho atual, com o desemprego atingindo principalmente as mulheres negras, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do segundo trimestre de 2024, do Ministério do Trabalho e Emprego. Além delas terem o dobro do desemprego dos homens não negros, eram 7,5 milhões de pessoas desocupadas nesse período, representando uma taxa de desemprego média de 6,9% entre os homens não negros, e esse percentual, logicamente, está abaixo da média, com 4,6%, enquanto que para as mulheres negras é de 10,1%. As mulheres negras estão concentradas nas ocupações na base da pirâmide, principalmente em serviços domésticos de limpeza, serviços de alimentação. Portanto, elas ainda ocupam as vagas que pagam menos dinheiro para o salário, disse a Subsecretaria de Estatística e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e do Emprego, a senhora Paula Montagnier. A Petrobras afirmou que a diretoria executiva propôs investimentos da companhia entre 2025 e 2030 de 111 bilhões de dólares, montante esse que representa uma alta de cerca de 9% na comparação com o programa anterior. De acordo com esse fato relevante, portanto, a informação foi feita em esclarecimentos de notícias ao mercado. A Petrobras ressaltou que os investimentos deliberados pela diretoria ainda precisam ser aprovados pelo Conselho de Administração da Petrolífera. A companhia destacou que a área de exploração e produção poderia receber a maior parte dos investimentos, estimados em cerca de 77 bilhões de dólares, segundo o que foi proposto pela diretoria. A área de exploração ficaria com 7,9 bilhões de dólares. A Fundação Araucária e a Renault compartilharam uma parceria que impulsiona a inovação no setor automotivo por meio da realização da pesquisa científica desde 2014.
Portanto, nesse período, mais de 150 bolsistas de graduação, mestrado e doutorado participaram do programa desenvolvido vendo soluções para o futuro da mobilidade e também de estudos científicos ao registro de 2 patentes. O ingresso no programa acontece por meio de editais que são publicados pela Fundação Araucária, elegíveis às universidades, às vezes selecionadas. O trabalho de pesquisa e também o desenvolvimento é realizado no complexo Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais, onde está baseado o Centro de Engenharia da Renault, com cerca de 1.000 engenheiros que desenvolvem soluções globais. Participam também diretamente do desenvolvimento das pesquisas equipes da Renault, além dos bolsistas e de professores universitários orientados, logicamente, pelos trabalhos acadêmicos. Só para lembrar, Bolsonaro, que governava para a gente rica, criou o Pix para os pobres não pagarem taxas para os bancos. Agora, Lula, que governa para os pobres, criou a taxa do Shen para os pobres pagarem e ainda chamou de bugiganga. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A troca sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná.
O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. O Banco do Brasil encerrou o terceiro trimestre deste ano com o lucro líquido ajustado de 9,515 bilhões, um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2023. Em relação ao segundo trimestre, o resultado do banco cresceu 0,1%. O BB teve retorno sobre o patrimônio líquido de 21,1% no trimestre, queda de 0,14 pp em base anual e de 0,46 pp em 3 meses. No ano consolidado foi de 21,5%, alta 0,15 pp em um ano. A carteira cresceu 13% em um ano, para 1,205 trilhões. O número foi puxado pelos segmentos de pessoa jurídica e agronegócio, que tiveram alta de 13,5% e 13,7% em 12 meses. Respectivamente, cerca de 1/3 da carteira da instituição é destinada ao agronegócio, segmento que historicamente tem inadimplência mais baixa. A juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, absolveu nessa última semana as empresas Vale Samarco e BHP, no caso do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana, em Minas Gerais, em 2015. A ocorrência deixou 19 pessoas mortas. Além das 3 empresas, 7 pessoas também foram absolvidas na ação, entre diretores, técnicos e gerentes. Entre os absolvidos está o então presidente da Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão. A magistrada justificou a absolvição baseada na ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal direta e individual de cada réu envolvido no caso. Na sentença, a magistrada afirma que, embora as omissões dos gerentes da Samarco tenham sido identificadas linhas acima e possam, sem qualquer dificuldade, ser transferidas à pessoa jurídica, a ausência de prova do nexo causal entre omissões e resultados danosos importou na absolvição das pessoas naturais, raciocínio que se estende por ricochete à pessoa jurídica. O Produto Interno Bruto do Paraná chegou a 614,61 bilhões em 2022, o que confirma o estado como a 4ª maior economia do Brasil. Os dados são do Sistema de Contas Regionais e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o resultado, o Paraná também se consolidou como a maior economia do sul do Brasil, superando o Rio Grande do Sul, 593,63 bilhões, e quinto nacional, e Santa Catarina, com 466,27 bilhões, e sexto nacional. O Paraná está num grande momento econômico, com a menor taxa de desemprego dos últimos anos, atração de mais de 265 bilhões em investimentos privados e recorde nos investimentos públicos, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Esse resultado consolidado depois da pandemia ajuda a mostrar a força da retomada econômica do estado. Logo à frente do Paraná ficaram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre as 10 maiores economias brasileiras, ainda ficaram os estados da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. A tábua mais antiga conhecida com a inscrição dos 10 mandamentos do Antigo Testamento deve alcançar até 12 milhões quando for a leilão no próximo mês. A pedra, que data de aproximadamente 1.500 anos atrás, da era romano-bizantina tardia, é um notável artefato do mundo antigo, mas permaneceu esquecida por centenas de anos. Pesando 52 quilos e medindo 60 centímetros de altura, a pedra foi descoberta em 1913 durante escavações para uma nova linha ferroviária na região sul do que hoje é Israel. Ela foi encontrada próxima a locais de antigas sinagogas, mesquitas e igrejas. Estava inscrita com as 10 leis bíblicas em escrita paleohebraica. Mesmo assim, a importância da descoberta não foi totalmente reconhecida e a pedra acabou sendo usada como pavimentação na frente da casa de alguém por 3 décadas. A inscrição foi colocada voltada para cima e a pedra ficou exposta a intenso tráfego de pedestres. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes.
As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Polícia Científica do Paraná concluiu a instalação de um novo sistema automatizado de extração de DNA que vai tornar a análise de materiais ligados à investigação de crimes violentos e sexuais mais precisa. Chamada de Autolis, a plataforma foi adquirida pelo governo do estado por quase 2,7 milhões de reais e representa o que há de mais moderno na área de análises forenses no mundo. A compra do equipamento foi efetuada com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, após ser definida como uma prioridade pelo governo do estado, sendo alocada para a Polícia Civil do Paraná por meio de plano especial do Sistema Único de Segurança Pública do Paraná. Desde 2019, o Paraná tem se destacado como um dos estados que mais aplicam recursos recebidos deste fundo, com 71% dos valores empenhados em melhorias da estrutura policial. O Paraná está investindo 260 milhões de reais em 89 obras e conexões de equipamentos na região metropolitana de Curitiba. As ações são da Secretaria de Estado das Cidades. Deste total, são 127 milhões em 51 ações com recursos da Mobilidade de Transparência Voluntária, ou seja, o fundo perdido. E outros 135 milhões são em 38 ações através do Sistema de Financiamento aos Municípios, linha de crédito da Fomento Paraná, ofertada por meio também do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. Segundo dados do Censo Demográfico 2022, a região metropolitana de Curitiba é a 8ª mais populosa região metropolitana do Brasil, com mais de 3,5 milhões de habitantes e a segunda maior do país em extensão, com 16,5 mil quilômetros quadrados. Além disso, concentra 31,6% da população paranaense, que agora são contemplados em 29 municípios. Isso você precisa saber. Para aprovar o maior orçamento da história do governo do Paraná, a Assembleia Legislativa do Estado abriu espaço para a sociedade paranaense apresentar suas prioridades para a aplicação de parte do maior orçamento público da história do Estado, com 78,7 bilhões de reais previstos para 2025, um aumento de 15% em relação ao ano passado. O projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, e o orçamento participativo foram debatidos em audiências públicas com representantes do governo, de órgãos estaduais e de entidades da sociedade civil organizada. O programa Orçamento da Gente é uma iniciativa inédita do Poder Legislativo, realizada por meio da Comissão de Orçamento e faz parte também das ações da Assembleia para abrir espaço à sociedade na tomada de decisões. Agora chegando o comentário de José Domingos. É o futebol, a alegria do povo. Bom dia,
boa semana a você, Johnny, a todos que nos acompanham. Todos nós, brasileiros, estamos tristes com o comportamento da nossa seleção. Tristes porque a seleção não vem jogando absolutamente nada. Os resultados refletem as atuações fracas da seleção brasileira. Empate com a Venezuela, empate com o Uruguai, empate daqui, empate dali. É o 5º colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo. Evidente que vai se classificar porque tem outros ainda em piores condições. Mas quando se fala em seleção brasileira, a gente faz uma viagem no tempo e lembra de grandes momentos da seleção brasileira. A seleção brasileira de títulos mundiais, 1958. Até hoje, os brasileiros mais antigos lembram de trás para diante, de adiante para trás, o selecionado brasileiro. Os titulares, os reservas, lembram muito bem, lembram do capitão Bellini, que jogou aqui no Clube Atlético Paranaense, foi um ídolo do rubro-negro. Lembram do Djalma Santos, que jogou no Atlético Paranaense também. 58, o Desorde jogou todas as partidas, depois veio para Bandeirantes e o Djalma Santos entrou na última partida e quem apareceu nas fotos foi Djalma Santos, mas Newton Desorde é que jogou todas as partidas, ficou de fora na decisiva por problemas físicos. E outros jogadores extraordinários, o Zequinha também foi campeão, esteve aqui no Clube Atlético Paranaense. E grandes nomes do futebol. 1962, novamente a seleção brasileira é campeã do mundo no Chile, numa jornada sensacional, numa jornada espetacular. E até hoje também os brasileiros mais antigos lembram dos valores que estavam na seleção. Vicente Fiola, o técnico campeão de 58, Aimoré Moreira, que trabalhou aqui no Curitiba, o técnico campeão do mundo de 62. Mas falando em seleção brasileira, não podemos esquecer nunca de um garoto chamado Dirceu Guimarães. Dirceu Guimarães, o Dirceu dos Pinheirais, o Dirceu aqui do Bacaxeri, o Dirceu que começou no Coritiba e ganhou o mundo e esteve na seleção brasileira fazendo jornadas sensacionais. Dirceu subiu antes do combinado, vítima de um acidente no Rio de Janeiro. Mas até hoje, todos lembram do craque, do atleta que foi Dirceu Guimarães. Muito grato, até a outra. Notícia que faz bem. Em um avanço tecnológico incrível, cientistas desenvolveram uma inteligência artificial que detecta tumores cerebrais residuais perdidos durante uma cirurgia em apenas 10 segundos e com taxa de acerto de 92%. Chamada de fasciglioma, a tecnologia foi pensada por pesquisadores da Universidade de Michigan, na Califórnia, nos Estados Unidos. Durante cirurgias, um problema comum que a equipe médica tem é distinguir o tecido saudável e o tecido tumoral, uma vez que eles se parecem muito. Esse modelo é um afastamento inovador das técnicas cirúrgicas existentes ao identificar rapidamente a infiltração tumoral. Isso em resolução microscópica, usando a inteligência artificial, reduzindo significativamente o risco de não encontrar tumor residual na área onde há um glioma e também ressecado. Contou Sean Avery Champer, que é professor de neurologia da Universidade da Califórnia. Vivas a ciência! O nosso Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom
e emuná a todos sem exceção.